A ordem é uma palavra. Caos. Caos pro Império, onde quer que possam causar. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo. Vou começar aqui falando exclusivamente do que acendeu novamente o meu hype para os quadrinhos de Star Wars, que é o Star Wars Reinado Escarlate. História basicamente onde é uma trilogia e onde vai falar sobre a Aurora Escarlate. Mas você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E esse aqui é o canal Fatos 21, onde falamos sobre quadrinhos. Agora estamos falando muito sobre The Last of Us também. E vamos falar sobre filmes. E não tem aqui só no YouTube, né? Tem também lá no Instagram, onde vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. E você, para ajudar nesse trabalho aqui, você pode ajudar dando o seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E caso você for fazer as suas compras na Amazon, pode usar o link que está aqui no primeiro comentário fixado. Você não paga nada a mais, você vai pagar o mesmo preço que você pagaria num quadrinho normal ou em qualquer outro produto. A diferença é que você pegando por esse link, uma pequena comissão vem para mim, o que isso já é de grande ajuda aqui para continuar aqui no YouTube, beleza? Então, bora lá falar sobre o Reinado Escarlate. Porém, antes, contudo, entretanto, no entanto, todavia, vou dar uma introdução para vocês sobre a Aurora Escarlate, porque às vezes muitas pessoas não sabem que é a Aurora Escarlate, ou mesmo estão esquecidas. Por quê? Porque a Aurora Escarlate ela foi apresentada pra gente no filme do Han Solo, Uma História Star Wars. Não foi abordado mais em nenhuma outra mídia televisiva, né, ou cinematográfica, e está sendo muito abordada nos quadrinhos agora, que inclusive também vai ganhar um livro. Acontece que Darth Maul, a partir do momento em que ele ressuscitou, ele só tinha um plano, que era acabar com Obi-Wan Kenobi. Só que ele sabia que ele não ia poder ter mais lugar ao lado de seu mestre, Darth Sidious. No entanto, Maul ele só ficou sendo conhecido como Maul. Ele já foi tirado o nome Darth e acabou ficando apenas como Maul. Só que em uma das tentativas de poder formar o seu próprio império, ele acabou indo atrás do Sol Negro, acabou indo atrás dos Pikes, aí acabou indo atrás de várias organizações criminosas, vários sindicatos do crime, para que eles pudessem formar apenas um só. E, inclusive, esse ato do Maul fez com que ele conquistasse Mandalore. E acontece que esse plano acabou dando errado pelo próprio Darth Sidious. Darth Sidious estava sentindo a presença de algo que poderia atrapalhar o crescimento do Império, então ele mesmo acabou impedindo Maul. E Maul, ainda determinado com seus objetivos, ele foi e fundou a Aurora Escarlate. E o que acontece é que nós não sabemos como foi essa retirada do Maul da Aurora Escarlate. Ela acabou ficando por conta da Qi'ra, que no filme do Han Solo é interpretada pela Emilia Clarke. E esse aqui é um quadrinho que ele basicamente é uma continuação direta da Guerra dos Caçadores de Recompensa, que também é escrito pelo Charles Soule, tanto Guerra dos Caçadores de Recompensa quanto Reinado Escarlate. Inclusive está vindo mais uma história que está saindo agora lá nos Estados Unidos, que é o Império Oculto. Então essa basicamente é uma trilogia para falar sobre a Aurora Escarlate. Só que desde o momento em que a Qi'ra assumiu a Aurora Escarlate, a gente nunca mais ouviu falar dela, nunca mais ouvimos falar da organização, até que ela ressurgiu na Guerra dos Caçadores de Recompensa, onde a Qi'ra ela pegou o Han Solo que já tinha sido capturado pelo Boba Fett, e ela acabou fazendo um leilão com todos os sindicatos do crime, com a própria Aliança Rebelde envolvida, com o Império no meio. E aqui a gente vê o objetivo dela, qual que é o objetivo dela, qual que é o objetivo da Aurora Escarlate. E, bom, eu vou dizer para vocês que é simplesmente arriscado, porém a gente vê totalmente o Maul dentro daquilo. A gente vê que a Qi'ra é uma excelente aprendiz do Maul. No final da Guerra dos Caçadores de Recompensa, Qi'ra ela faz uma reunião com vários grupos diferentes. Né? Isso é o finalzinho do quadrinho mesmo, e aqui a gente tem a continuação dessa reunião. E eu vou ler para você, mostrar para vocês quem é que está no grupo. Bom, vamos começar com o que todo mundo conhece por causa da trilogia prequel, que são os Cavaleiros de Ren. Então começa por aí. Aí nós temos Kanat Cha,
e as Orphans, nós temos Deathstick, nós temos Oaken the Beston, que também foi mencionado na trilogia prequel e que agora ele está fazendo uma participação bem bacana na mensal do Darth Vader. A gente tem a Margot e a Trina, que são conselheiras da Qi'ra, como se fossem o braço direito delas. E nós temos também uma mulher que ela é chamada de arquivista, ela que toma conta de todo o registro da Aurora Escarlate e que há muito tempo atrás, antes do Império assumir, ela era uma professora universitária e ela estudava sobre os poderes do lado sombrio. Então, a Qi'ra, ela mostra a todos que todos eles têm um objetivo em comum. E esse objetivo em comum é acabar com os Siths. Isso é algo que bem interessante, porque até mesmo em um determinado momento, o Imperador ele acaba falando com o Darth Vader, em que o Imperador ele fala, estão tentando nos derrubar, e o Vader ele fala, bom, mas sempre estão tentando derrubar o Império tem muitos inimigos. Aí o Palpatine ele vira e fala assim, não, o Império não estão tentando derrubar o Império, estão tentando derrubar os Siths. Ele é bem específico aqui, a própria Qi'ra, ela também é bem específica aqui nesse quadrinho. E aqui, em cada uma das edições, a gente vai ver o plano que cada um desses grupos tem. Então a gente começa no primeiro capítulo, a Qi'ra executando as suas ordens para Shanastia e as Órfãos, aí depois nós vemos a Deathstick e o Oaken the Beston, e vemos os Cavaleiros de Ren, vemos a Arquivista. Então cada capítulo conta sobre um desses grupos, a motivação deles e como que a Qi'ra está minuciosamente derrotando o Imperador, derrotando os Siths. Algo que é bem interessante, algo que me fez lembrar bastante nesses episódios que eu mencionei mais cedo sobre o Clone Wars, em que o Maul ele começou a dominar Mandalore. A gente vê que o Maul ele começou indo de pouquinho em pouquinho, começou conquistando ali, conquistando aqui, criando uma brecha entre as organizações, entre os sindicatos, até que ele conseguiu unir eles, e a mesma coisa está acontecendo com a Qi'ra, a mesma coisa que a Qi'ra faz. No caso, a Qi'ra, qual que é a proposta dela? Qual que é o maior sindicato do crime em que o Império confia? Os Hutts. Só que por causa de uma das batalhas que teve na Guerra dos Caçadores de Recompensa, a Qi'ra ela começa a espalhar um boato de que o Império está procurando um novo sindicato. Então, só que ela espalha essas palavras para todos os sindicatos e ela diz assim, ó, mas a Aurora Escarlate ela tá do seu lado. O que a gente quer é só um pouquinho de crédito, a gente quer uma porcentagenzinha pequenininha. Mas ela está fazendo isso por quê? Para justamente ela poder entrar dentro do Império e poder acabar com o Palpatine e o Vader. Então começa a ter uma guerra entre os sindicatos do crime. O que, cara, é sensacional. Ela só está minuciando a guerra enquanto eles estão fazendo tudo e o Império está perdido, porque isso acaba afetando as linhas imperiais também. E então acontece que eles têm um plano de matar todos os guardas, e eles acabam matando os guardas na frente do Império. Nós temos a Arquivista, ela também relatando um pouco sobre itens do lado sombrio, tanto que a gente descobre que o Maul, por muito tempo, ele foi caçando itens do lado sombrio também, o que eu acho que renderia até mesmo uma boa história, ou quem sabe, uma boa série. Cara, esse quadrinho, ele me surpreendeu pra caramba. A gente pôde ver mais dos Cavaleiros de Ren, que é algo que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu sempre ressalto que na trilogia prequel eles foram na sequel eles foram muito mal explorados, e a gente tem aquele quadrinho, que também é do Charles Soule, né, que é a Ascensão do Kylo Ren, que fala um pouquinho sobre eles, e é bom a gente ver um pouquinho mais deles aqui também. Primeira história de Star Wars que eu tô lendo no ano e já considero uma das melhores. Eu realmente gostei pra caramba. A gente vê que o Charles Soule, ele sabe o que ele tá fazendo dentro do universo Star Wars. Apesar que eu sempre falo disso, né, que se ele dominasse todos os quadrinhos de Star Wars, eu acredito que a gente teria histórias de alta qualidade, porque todas as histórias que eu li, pelo menos dele, em que ele escreveu Star Wars, seja naqueles encadernados do Vader, os encadernados do Paul Dameron, ou mesmo o livro da Alta República, ele sempre faz isso assim com uma mão que ele consegue cativar a pessoa, né? Como eu falo, ele consegue fazer, como ele fez comigo com esse encadernado, ele consegue fazer você reviver aquela chama,
aquele fã de Star Wars que tem dentro de você. Então eu recomendo, caso você queira adquirir esse encadernado, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só reforçando mais uma vez, deixe seu like, se inscreva, compartilha e também vá no Instagram. Beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!